Nilai Gakkai. Nesse mundo todos possuem poderes elementais, mas haviam 5 reinos diferentes, cada um com habilidades extras. Eles viviam em paz e eram o reino Lanai, pessoas com habilidades de animais, reino Dabon, ficou engraçado, pessoas com habilidades de aumento de capacidade física, reino Gorin, pessoas com habilidades de invocar armas, o reino Nilai, não tinha? Ah, não, Lanai. Ok. O reino Nilai, pessoas com habilidades de voar com suas asas de anjo, e o reino Gakkai, pessoas com habilidades sombrias e demoníacas. Ok. Os 2 reinos Nilai e Gakkai eram mais fortes e entraram em guerra. Grande parte dos 2 reinos foi destruída e houve grande genocídio, com maior prejuízo para Gakkai, perdedor do confronto. Após o fim da guerra, o poder dos 2 reis de Nilai e Gakkai foi selado em 2 pedras e os outros reinos começaram a ter cidades com muitos imigrantes. John, um forte mestre do reino Lanai, tem em suas mãos a missão de criar Victor, um descendente da família real do reino Nilai que foi salvo durante a guerra, além de seu filho adotivo Lucas, um menino dos Gakkai que morava na rua por ser órfão da pobreza causada pela guerra em seu reino. A história conta o desenvolvimento desses 2 irmãos, entre aspas, e o preconceito com Lucas por ser dos Gakkai, aliado com sua vontade de criar um novo reino para que seu povo possa ser feliz, enquanto Victor descobre suas raízes e foge junto dos Lanai restantes para treinar e fazer seu teste para tornar o rei de uma nova sociedade Lanai. Tudo isso enquanto organizações secretas buscam as pedras para ter poder em nome da aniquilação de todos os Nilai e Gakkai para que haja paz eterna. Interessante, parece uma história com conflito político muito acirrado. Eu não entendi por que o reino Nilai também caiu, sendo que o Gakkai foi o perdedor, foi o grande perdedor do confronto. Eu realmente não entendi, não sei se foi uma relação de tipo, já que o Gakkai devia estar... O Gakkai não, o Gakkai perdeu o confronto, foi dizimado, foi reduzido, enfim, ok, eu consigo entender. Já que o Nilai, sei lá, está fragilizado por uma guerra, já que a guerra sempre fragiliza todos os envolvidos, né? Talvez os outros 3 reinos meio que se aproveitaram dessa situação, digamos assim. Ou realmente o rei de Nilai morreu no confronto e aí teve esse lance de, sei lá, impérios e coisa do tipo. Aí o reino ficou sem rei, o que gera ele ter muitos conflitos por poder, etc. Todas essas coisas que vão enfraquecendo o poder do reino, mesmo ele tendo participado de guerra. Beleza, até que eu consegui chegar aqui a uma conclusão do porquê que ele está enfraquecido. Achei interessante essa relação dos irmãos. Não entendi qual que é a importância do John nessa questão. Ele criou os 2, né? E ajudou, mas quem é ele? Tipo, me parece 2 personagens, né? O descendente do Gakkai, o descendente dos Nilai, né? O John e o Victor. É Victor? Não, o John é o cara que treina. Victor e Lucas, né? É Lucas? Caramba, perdi aqui. Lucas, beleza. Victor, que é dos... O Victor é dos Nilai, ok, que são os que venceram, blá, 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 blá. E o Lucas dos Gakkai, que são a galera que tem os poderes ali sombrios e etc. Ok, eu não consegui entender como que o Victor chegou nesses 2 descendentes mega importantes, sabe? E os 2 têm uma relação de querer meio que reconstruir um reino, reconstruir seu reino, reconstruir ali essa parada. Eu imagino que provavelmente eles vão atrás das pedras com os poderes dos reis para isso. Eu acho que precisa ser construído talvez como que cria-se essa vontade neles, né? Beleza, o Lucas ele sofre bastante preconceito por ser Gakkai. Consigo entender então da onde que ele tira de repente uma motivação de não quero que outras pessoas sofram esse preconceito. A gente era um reino grande e tal, onde todo mundo vivia feliz, né? Cria-se toda aquela ilusão também de um passado que não existia, né? Que no sentido de tipo, a gente tinha um reino, então todo mundo era feliz. Obviamente não era assim, mas essa é a imagem que se cria, né? De terra prometida, de que reerguendo o nosso reino todo mundo vai ser feliz, a gente não vai mais precisar sofrer esse preconceito, etc. Já o Lucas, eu não entendi também, porque beleza, pelo que eu entendi, o Lanai, o reino de Lanai também caiu de alguma forma, né? Nilai, Lanai. Ah, tá. Lanai é uma nova sociedade. Ok. Teste para se tornar o rei de uma nova sociedade Lanai, que é outro reino que não é o reino de Nilai, que é de onde ele era. É que os nomes são parecidos, aí confundiu minha cabeça. Então ele vai tentar ser o rei de outra sociedade, mas tem como ser o rei.
Eu sempre acho complicado quando a gente fala. Inclusive, eu estava sobre uma sinopse nesse vídeo mesmo, né? Teve um pouco dessa relação. Quando a gente fala sobre rei, porque daí a gente fala de rei, a gente está falando de monarquia. E a monarquia ela tem um jeito específico de trabalhar, né? Que é com base em descendência. Então o reinado ele é hereditário, né? Então você tem um rei, esse rei tem filhos, o filho mais velho vira rei. Se esse filho mais velho tiver filhos, o filho mais velho e homem, né? Tem essa questão também do patriarcado, o homem vira rei e assim vai, assim sucessivamente, né? Então sempre que fala assim, ele vai fazer um teste para se tornar o rei, então uma monarquia diferenciada, uma monarquia com base em mérito, digamos assim, com base, sei lá, você faz ali, tem o duelo e aí o mais forte vira rei, ou algo do tipo, ou como que funciona essa questão de teste para ser rei. Por que o Lucas ele tem essa vontade, esse desejo de virar rei de uma outra sociedade, falando de uma nova sociedade de Lanai. Lanai é outro reino, né, que não tem a ver com o Nilai, que era o reino de onde ele veio, a descendência dele, né? É isso mesmo, né? O Lucas é descendente dos Nilai. Não. Caraca. Tá, o Lucas é dos Gakai e o Victor é dos Nilai. E aí o Victor vai... beleza, eu tava falando certo, talvez eu tava confundindo só o nome dos personagens. É que é muito nome já aqui logo de cara na sinopse, aí confunde tudo. Mas eu acho que deu pra entender o que eu tava falando aqui. Ele tem descendência de um reino, por que ele quer ser o rei de outro reino? Precisa talvez estar mais definido dentro da história. Talvez a galera do clã dele ou algo assim migrou muito para esse reino especificamente, já que fala que realmente os outros reinos receberam imigrantes, que você pode chamar de refugiados nesse caso aqui, já que são de países que foram dizimados, né? Um por ser o perdedor da guerra, o outro talvez por ter perdido o seu rei, né? Quando não existe vácuo de poder. Então, se o rei morre e há a ponto do poder dele ser aprisionado numa pedra, outras pessoas do reino vão tentar se erguer ao posto de rei. E se não tem uma sociedade muito bem estabelecida, e talvez por conta da guerra não tenha, vai exigir, né, vai gerar todo aquele conflito de poder que vai deixando a sociedade muito desestabilizada. E aí a sociedade desestabilizada realmente vai gerando esses refugiados, porque vai gerando problemas econômicos, etc. Como é uma história que parece ser uma história muito política, nesse sentido de relação de guerra, de povos, de como os povos se comportam, de preconceito, etc., eu acho que é interessante abordar essas questões também, de como a ausência de poder ali fez o país decair a ponto de você ter essa questão de refugiados para outros países, esses refugiados sofrendo preconceito nesses outros países, não, reinos, por conta de eles serem daqueles reinos lá que foram dizimados e tal, que sofreram na guerra, que talvez eram os reinos mais fortes. Então fica uma relação também, tipo, peraí, mas você era do reino que se considerava o fodão, você era todo arrogante, não sei o que, agora você tá vindo aqui pedir abrigo pra mim, sabe? Dá pra abordar isso de várias formas possíveis. Eu só tenho essa preocupação sobre a relação do John com essas crianças, de onde que ele veio e como que ele teve contato com essas crianças, beleza. Um deles era simplesmente um órfão e tal, mas daí casou de esse órfão ser realmente descendente da família real? Ou ele só era alguém ali? E aí, beleza, né? Por ser órfão da pobreza causada pela guerra. Ok, era só um órfão daquele povo. Talvez ele não tenha uma relação direta com a família real, mas daí ele vai, por ser daquele povo, querer erguer o povo, né? Não necessariamente como o monarca daquele povo. Beleza, consigo entender isso. Mas daí o outro de onde que vem? Talvez ele era já alguém da família, alguém... Talvez não um parente diretamente, mas tipo um servo ou algo assim, um nobre, alguma coisa desse tipo a ponto de realmente ele cuidar da criança ali. E talvez exatamente por ter visto os horrores da guerra que ele cuida também da criança que é do outro, do reino que eles enfrentavam, né? Então ele consegue ter essa empatia porque ele viu a guerra como uma coisa horrível e tal, onde não existe um lado certo e errado, e no final quando entra em guerra os dois lados estão errados quase que automaticamente. E aí beleza. Isso porque eu falo, realmente eu senti uma falta de construção dos personagens. O mundo está muito bem construído, a treta política está muito bem feita também, eu gostei demais. Mas os personagens eu senti que eles estão um pouco rasos na sinopse. A sinopse não deu muita profundidade para eles, no sentido de quem eles são, o que eles querem, principalmente por que eles querem o que eles querem. Beleza, aqui fala o que eles querem, mas não muito o porquê daquilo. E como isso vai se desenrolar. Eles vão se separar em um momento, pelo que eu entendi aqui, para talvez depois se reunirem no futuro e serem dois inimigos, apesar de eles terem sido irmãos e tal.
Isso é meio complicado porque exige uma história também mais longa, porque a gente precisa reconhecer os dois como irmãos, se interessar pelos dois, ver os dois juntos, para que quando eles se separem, a gente sinta essa falta e quando essa rivalidade venha, a gente sinta aquele gostinho amargo de, pô, não queria ver esses dois brigarem. Que era um pouco do que acontecia com o Naruto e o Sasuke, principalmente ali no começo. Claro que eu sinto que Naruto se estendeu tanto e foi trabalhando outras questões que acabaram sobrepondo essa questão Naruto com o Sasuke, a ponto que pra mim no final ficou meio besta e pareceu que eles tretaram só porque o roteiro disse que eles tinham que tretar, e não necessariamente porque a história foi construindo isso. Ao contrário de quando fizeram no Naruto clássico ali sem ser no Shippuden, que aí sim parece que a história está caminhando para aquilo de uma maneira muito mais gradual, de uma maneira muito mais natural. Então é bem complicado fazer isso. Geralmente você exige mais tempo para ter todas essas questões, né, para o leitor realmente entender e captar tudo isso, não só entender, mas tipo assim, sentir aquilo a ponto de que você possa fazer as novas jogadas, as novas viradas da história e o leitor se importe e não fique só puto, porque para ele não faz tanto sentido aquilo porque ele não se conectou com aqueles personagens de outra forma. É o que eu falo aí do final do Naruto.